Você comete este erro todos os dias. Você abre a boca, compartilha seus planos, confessa suas frustrações e entrega de bandeja o mapa completo da sua mente para pessoas que, na verdade, não se importam. A sociedade ensinou que você precisa ser vulnerável, que precisa ser visto e ouvido para ter valor. Mas e se eu te disser que a verdadeira força repousa exatamente no oposto? O paradoxo do poder moderno é brutal. Quanto menos você diz, mais peso a sua presença adquire. Hoje, vamos explorar um protocolo psicológico severo. Um desafio reservado apenas para aqueles que possuem um nível de compreensão acima da média. 30 dias revelando absolutamente nada sobre você. 0 planos. 0 desabafos emocionais. 0 opiniões desnecessárias. Prometo a você uma coisa. Se aplicar o que será revelado aqui, a forma como o mundo te enxerga mudará para sempre. Você deixará de ser previsível e se tornará impenetrável. Antes de começarmos, responda mentalmente ou nos comentários. Qual foi a última vez que você se arrependeu de ter falado demais? A sua jornada para a verdadeira soberania mental começa agora. O problema com o homem moderno é que ele vaza energia. Vivemos em uma era de superexposição constante, onde a moeda de troca parece ser a atenção. Você posta, você comenta, você explica suas razões, você justifica suas falhas. E a cada palavra que você profere buscando aprovação, uma fração da sua força e do seu mistério se esvai. Quando todos sabem o que você pensa, o que você teme e o que você deseja, você se torna previsível. E a previsibilidade, no jogo da vida, dos negócios e dos relacionamentos, é uma fraqueza fatal. Pense no ambiente em que você vive hoje, o barulho digital, as cobranças no trabalho, as expectativas sociais. Você tenta controlar tudo isso, argumentando, explicando-se. O estoicismo moderno não exige que você vista uma túnica e vá para as montanhas. Ele exige que você crie uma fortaleza em torno da sua mente, aqui mesmo, no meio do caos urbano. A dor emocional que você sente, essa exaustão constante, nasce do fato de que você entregou as chaves da sua estabilidade mental para a plateia. Você permite que as reações alheias ditem o seu humor. O que proponho não é uma fuga, mas um reposicionamento tático. É a recuperação do seu território interno. A ilusão da transparência. A maioria dos homens acredita que a honestidade brutal e a transparência total são virtudes absolutas. Eles confundem integridade com o ato de vomitar palavras. Mas aqui está o que diferencia o homem forte dos demais. Ele sabe que a transparência excessiva é, na verdade, um pedido de socorro emocional. Quando você diz a todos quais são os seus próximos passos, você está secretamente buscando encorajamento. Você quer que eles validem o seu plano, porque você mesmo não tem certeza dele. No momento em que você decide não revelar nada por 30 dias, você corta essa muleta. Você é forçado a sentar-se com as suas próprias dúvidas e resolvê-las sozinho. Sem aplausos, sem tapinhas nas costas. Apenas você e a sua capacidade de execução. Isso constrói um aço interno que nenhuma palavra pode quebrar. O protocolo de 30 dias. Não confunda este desafio com fazer um voto de silêncio infantil ou se tornar antissocial. O homem estoico não é um eremita amargurado. O que estamos fazendo aqui é retenção tática de informações pessoais. Durante as próximas 4 semanas, você falará sobre ideias, sobre negócios, sobre o clima, sobre o outro. Mas o foco nunca será você. Se alguém perguntar sobre o seu fim de semana, você dá uma resposta curta, educada e redireciona a conversa. Você não explica por que está cansado. Você não anuncia que começou a ir à academia. Você opera nas sombras da normalidade. A metáfora é o iceberg. Eles veem os 10% de cortesia acima da água, mas não têm a menor ideia da montanha de ambição e trabalho duro que se esconde abaixo da superfície. É assim que o poder é cultivado. A conservação da energia mental.
Falar consome uma quantidade absurda de combustível cognitivo. Cada vez que você entra em um debate sobre as suas opiniões, cada vez que tenta convencer alguém de que você está certo, o seu cérebro queima recursos valiosos. Quando você entra no modo de ocultação, ocorre uma mudança metabólica na sua mente. Toda aquela energia que antes era desperdiçada, tentando projetar uma imagem para o mundo externo, é repentinamente redirecionada para dentro. É como tapar os buracos de um balde que estava vazando. De repente, você percebe que tem clareza, foco e vigor para realmente construir as coisas que antes você apenas discutia. Você para de desenhar mapas para os outros e começa finalmente a caminhar. A psicologia da antecipação e do mistério. O ser humano é biologicamente programado para temer e respeitar o desconhecido. Quando você se torna um livro aberto, as pessoas te leem, te catalogam e te colocam na prateleira. Você deixa de ser uma prioridade porque elas sabem exatamente onde você está. Mas quando você cessa a emissão de dados pessoais, um fenômeno fascinante acontece. O silêncio cria um vácuo, e a natureza humana abomina o vácuo. As pessoas começarão a projetar as próprias inseguranças e admirações em você. Elas se perguntarão o que você está pensando, por que não reagiu a uma provocação, qual é o seu próximo movimento. A ausência de informação sua cria uma aura de autoridade que nenhuma quantidade de falação poderia comprar. Eis a verdadeira arte da presença. A desintoxicação da validação externa. Nós vivemos viciados na dopamina do reconhecimento. O homem moderno posta uma foto ou comenta uma conquista e passa o resto do dia verificando a reação da tribo. Este é o comportamento de um escravo emocional. Ao se impor 30 dias de sigilo, você entra em um processo de abstinência severa. Os primeiros dias serão desconfortáveis. Você fará algo excelente e seu instinto será pegar o telefone ou contar para um amigo. Mas você não fará isso. Você deixará o triunfo morrer dentro de você. E ao fazer isso, você perceberá que o triunfo continua válido. Ele não precisou de testemunhas para existir. A sua autoimagem se desvincula da opinião alheia. Você se torna o único juiz das suas próprias vitórias e derrotas. Esse é o auge da masculinidade madura. O controle dos impulsos e a reatividade. A maior fraqueza de um homem é a sua incapacidade de controlar o impulso de responder. Alguém te insulta veladamente no trabalho, e você imediatamente engatilha uma defesa. Alguém te critica, e você levanta a voz. Ao adotar a regra de não revelar nada, você treina o músculo mais importante de um estoico, o espaço entre o estímulo e a resposta. Alguém tenta te provocar, mas, como você está sob o protocolo, você apenas observa. Uma leve pausa, um olhar calmo. Sem reações emocionais, você desarma o ataque instantaneamente. A pessoa que tentou te desestabilizar agora se sente tola e exposta. Eis a diferença entre o homem forte e o menino reativo. O forte não entrega munição ao inimigo, revelando que foi atingido. A vantagem oculta nos negócios e na carreira. Se você observar os homens mais poderosos em uma sala de reuniões, eles raramente são os que mais falam. O tagarela está tentando provar o seu valor. O homem de poder já sabe o valor que tem. Durante estes 30 dias, aplique isso na sua profissão. Pare de justificar cada detalhe do seu trabalho. Apresente os resultados e cale a boca. Deixe que o silêncio preencha a sala. Quando você fala menos sobre os seus processos e inseguranças, as suas palavras ganham um peso desproporcional. Quando você finalmente decide abrir a boca, todos calam para ouvir, porque sabem que não será mais um ruído inútil, mas uma diretriz cirúrgica. Você passa de funcionário comum a um ativo estratégico insubstituível. A dinâmica dos relacionamentos. Muitos homens erram ao tentar conquistar o respeito ou a atração, sendo excessivamente disponíveis e previsíveis. Eles contam toda a história da vida no primeiro encontro,
ou desabafam suas angústias mais profundas, sem nenhum filtro para suas parceiras. Embora a comunicação seja vital, a ausência de mistério é a morte do desejo. O magnetismo exige tensão. Ao guardar partes de si mesmo, não revelando cada mínimo pensamento ou medo durante o seu dia, você recria essa tensão. Você força as pessoas ao seu redor a prestarem atenção genuína se quiserem te entender. Você não é um aplicativo que notifica a cada mudança de humor. Você é um território a ser explorado. O mistério bem administrado é a base do fascínio duradouro. Atravessando a fase de abstinência. É crucial entender o que acontecerá entre o dia 1 e o dia 10. Você sentirá uma espécie de claustrofobia mental. O ego humano grita quando é privado de atenção. Você se sentirá invisível em algumas conversas. A vontade de interromper alguém com um "ah, mas eu também passei por isso" será avassaladora. Observe esse desespero, mas não ceda a ele. Esse é o veneno saindo do seu sistema. É a necessidade de ser o centro das atenções morrendo por inanição. É neste momento que a maioria dos homens fracos desiste e volta a tagarelar. O estoico, por outro lado, suporta o silêncio. Ele encontra conforto no fato de que ser subestimado ou momentaneamente esquecido é a melhor camuflagem para quem está planejando algo grande. A arte da verdade vaga. Como você sobrevive a conversas diárias sem ser agressivo, mas mantendo a regra de revelar nada? Você domina a arte da verdade vaga. Se te perguntarem quais são os seus planos para o futuro, você não detalha a sua meta de 5 anos. Você responde com um sorriso leve. Estou focado em construir estabilidade, e as coisas estão caminhando bem. E então, imediatamente, você inverte o jogo e faz uma pergunta sobre a pessoa. As pessoas adoram falar de si mesmas. Se você fizer boas perguntas, elas falarão por horas, sairão da conversa achando que você é um comunicador brilhante, e mais tarde, perceberão que não aprenderam absolutamente nada de novo sobre você. Você se torna um espelho refletindo a vaidade alheia, enquanto o seu interior permanece blindado. O poder do observador silencioso. Enquanto você não está ocupado formulando a sua próxima fala para impressionar a mesa, algo extraordinário acontece. Você começa a ver as coisas como elas realmente são. Você se torna um observador frio e calculista. Você nota as microexpressões, as mentiras sutis, as inseguranças que os outros tentam esconder enquanto falam sem parar. Você percebe quem está tentando manipular quem. A informação é o recurso mais valioso do mundo moderno, e aquele que ouve sempre acumula mais do que aquele que fala. Ao fechar o registro das suas próprias emoções, você liga os radares para o mundo externo. Você adquire uma vantagem injusta porque conhece os pontos cegos de todos, enquanto eles não conhecem nenhum dos seus. Construindo uma blindagem emocional contra o inimigo. Vivemos em um mundo competitivo. Existem pessoas que ativamente não querem ver o seu sucesso. Podem ser colegas de trabalho falsos ou falsos amigos. Se eles sabem o que você mais valoriza, eles sabem exatamente onde atacar para te ferir. Se eles sabem os seus medos, eles sabem como te paralisar. Os 30 dias de retenção de informações servem para construir um escudo impenetrável. Se eles não sabem o que te empolga, eles não podem te desanimar. Se eles não conhecem o seu calcanhar de Aquiles, não podem mirar nele. Você retira todas as armas das mãos daqueles que poderiam usá-las contra você. É a manifestação pura do controle estoico. O que não pode ser acessado, não pode ser corrompido. A filtragem implacável do seu círculo social. Uma consequência inevitável e brutal deste desafio é a purificação dos seus contatos. Quando você para de oferecer entretenimento emocional e dramas sobre a sua vida, pessoas que só estavam por perto pelo espetáculo vão desaparecer. Você descobrirá rapidamente quem são os abutres de energia. Da mesma forma, você notará quem são os poucos aliados reais,
aqueles que se sentem confortáveis em sentar em silêncio com você, aqueles que respeitam o seu espaço e não exigem que você performe para eles. O silêncio age como um filtro de raios ultravioleta, exterminando as relações parasitárias e deixando apenas aquelas baseadas no respeito mútuo e na lealdade genuína. Isso, por si só, já muda a trajetória da sua vida. A mudança na moeda do respeito. Conforme as semanas passam, chegando à marca dos 20 dias, você notará uma alteração na gravidade do seu ambiente. As pessoas pararão de te interromper. Como você não tenta preencher o silêncio constrangedor com nervosismo ou piadas baratas, as pessoas começarão a ficar nervosas perto de você. Elas começarão a te pedir conselhos de forma mais cautelosa, porque você não distribui opiniões de graça. A sua opinião se torna uma mercadoria cara. A economia básica se aplica à psicologia. Diminua a oferta da sua disponibilidade e das suas palavras, e a demanda pelo seu respeito e atenção subirá exponencialmente. Você força o mundo a te tratar como alguém que tem tempo e mente de alto valor. A erradicação da necessidade de se defender. O homem comum perde horas defendendo as suas escolhas de vida. Por que comprou esse carro? Por que terminou aquele relacionamento? Por que adotou essa dieta? Ao seguir esta regra de 30 dias, você quebra o ciclo de defesa. O estoico de alto nível entende que se justificar é uma postura de subordinação. Você só se justifica para quem você reconhece como uma autoridade superior. Quando você simplesmente toma atitudes e não oferece explicações detalhadas, você silenciosamente assume a posição de autoridade da sua própria vida. O não revelado exige respeito intrínseco. Se a sua ação não prejudica ninguém, a sua razão para fazê-la pertence única e exclusivamente a você. Pare de agir como se o mundo fosse o seu tribunal. A execução implacável nas sombras. Existe um conceito milenar sobre a gestação das coisas. As raízes crescem na escuridão antes de a árvore ver a luz do sol. Projetos revelados precocemente morrem precocemente. Quando você não diz a ninguém quais são os seus planos profissionais, os seus projetos paralelos ou as suas metas de treinamento, toda aquela ansiedade se transforma em pressão de trabalho. Você se torna um arquiteto trabalhando no escuro. Ninguém sabe o que está sendo construído, até que um dia o andaime cai e o império está de pé. O impacto de entregar resultados que ninguém previu é devastador para os seus concorrentes e indescritivelmente satisfatório para o seu espírito. Fale com os seus resultados. Deixe que o sucesso faça o barulho que a sua boca não fez. O domínio das microexpressões e da linguagem corporal. Retenção não se trata apenas de palavras. Seu corpo também vaza informações. Um olhar de frustração, um suspiro impaciente, ombros caídos. Durante esse desafio, você elevará o seu nível ao controlar também a sua expressão física. Quando ouvir uma notícia ruim, mantenha o rosto impassível. Avalie primeiro, sinta depois, mas não mostre. Ao treinar o corpo para não reagir histericamente aos estímulos, você envia um sinal reverso para o cérebro dizendo: nós estamos no controle, não há pânico. Essa sincronia entre o silêncio verbal e o controle corporal forja uma presença que intimida os fracos e atrai os fortes. Eis a postura física de um rei que não precisa gritar para mostrar que domina o seu território. O clímax do desafio. O que você descobre. Chegando ao final dos 30 dias, ocorre uma epifania. O momento em que a ficha cai e você compreende o segredo do 1%. Você percebe que o medo de não ser notado era uma ilusão, porque ao não tentar ser notado, você se tornou a presença mais marcante do lugar. Mais do que isso, a necessidade compulsiva de ser compreendido pelo mundo desaparece. Você descobre que a verdadeira liberdade emocional não é convencer todos de que você tem razão, mas sim não dar a mínima se eles entendem a sua razão ou não. Você construiu um núcleo de estabilidade tão sólido que os insultos, elogios
e opiniões alheias batem nele e caem no chão como flechas de madeira contra uma parede de aço. O retorno ao mundo real. Como você prossegue no 31º dia, você não volta a ser o que era. A matriz da sua mente foi reescrita. Você voltará a falar, rir e compartilhar, mas agora com um propósito, não por carência. Você se comunicará como um atirador de elite, um tiro, um acerto. Você escolherá meticulosamente com quem compartilhar as suas vitórias e os seus medos, sabendo que essas informações são privilégios absolutos que poucos merecem ter. Você não esconde mais por estar cumprindo uma regra, mas porque entendeu profundamente que a sua intimidade é um terreno sagrado. A diferença entre esconder-se e manter-se em silêncio estratégico é o poder de escolha. Agora, a escolha é sua. A soberania absoluta da mente estoica. O silêncio, em última análise, não é uma parede para afastar as pessoas. É uma fornalha para forjar o seu caráter. Aqueles homens que conseguem segurar as suas emoções e não cuspi-las no mundo em busca de alívio instantâneo, são os homens que acabam desenhando a história. Seja nos negócios, na liderança familiar ou no domínio pessoal, a mente que retém, processa e depois age é invencível. Você assumiu o compromisso de se desintoxicar da fraqueza da exposição. O que você ganha em troca não é a aprovação do grupo, é o respeito inegável pelo homem que você vê no espelho. E no longo jogo da vida, a única admiração que te sustenta na hora da dificuldade é a sua própria. O verdadeiro ápice do poder masculino na era moderna não é o homem que grita mais alto, mas aquele cujo silêncio faz os outros se questionarem. Após essas 3 décadas de dias submetidos a esta blindagem emocional, a lição central é irreparável. A verdadeira força não exige público, não exige plateia e não perde tempo com justificativas. Você corta o ruído, preserva a sua energia vital e emerge não como um produto das reações alheias, mas como o autor intocável da sua própria narrativa. Sinta agora o peso absoluto da sua própria autonomia. Agradeço por estar entre os raros que chegaram até o fim, provando que o seu foco é superior ao da grande massa. Se esta mensagem reestruturou a sua forma de pensar, inscreva-se no canal para manter a sua mente afiada com as nossas estratégias e deixe o like para sinalizar ao algoritmo o seu compromisso com o topo. Você tem a disciplina para iniciar o protocolo de 30 dias de silêncio estratégico? Escreva "Eu aceito" nos comentários para formalizar o seu pacto com o 1%.